Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, nesta sexta-feira, 18 de outubro. Veja os nossos destaques. Com 98% das obras concluídas, o novo mercado público da Redinha deverá ser entregue na semana que vem. Candidatos que disputaram o primeiro turno das eleições municipais têm até o dia 5 de novembro para prestarem contas à Justiça Eleitoral. A ação da Neoenergia Cosern retira cabos irregulares dos postes. Potiguar, que sucedeu Getúlio Vargas na presidência do Brasil, é homenageado com mostra na Assembleia Legislativa. Vamos mostrar também o perfil do vereador Irapuan Nóbrega, um dos eleitos para estar na Câmara a partir de 2025. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente segue acompanhando o andamento das obras do Complexo Turístico da Redinha. A previsão é de que o equipamento seja entregue à população na semana que vem. Damião Gomes da Silva tem um restaurante e um pequeno comércio na Praia da Redinha. Ele acredita que a inauguração do novo mercado pode melhorar a economia local. Vai melhorar para todo mundo, todos os pais de família, como eu também. Esse restaurante aqui, próximo de frente ao mercado, algumas coisas que está fazendo é benfeitoria para a gente, porque a gente só tem a ganhar. Essa também é a expectativa da comerciante Doralice da Silva. Segundo ela, essa fase final da obra do novo mercado tem atraído curiosos e turistas, o que já levou a um aquecimento nas vendas. Já está vindo muito turista por aqui já, coisas que não passavam, eles não passavam aqui, já estão passando, já estão parando, já estão fazendo fotos, já muito aí do mercado, mas estou com uma expectativa muito boa para que volte a funcionar. Com 98% das obras concluídas, o mercado deverá se tornar um importante polo turístico para Natal e região. A entrega do equipamento está prevista para a próxima semana. O novo mercado público da Redinha terá 29 boxes, 6 restaurantes, praça de alimentação, mirante, pier e deck para embarcações, além de uma varanda panorâmica. De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, os permissionários estão sendo cadastrados e passarão por uma capacitação antes do início das atividades no local. A ocupação propriamente dita do mercado, né, ainda depende de uma PPP, onde os permissionários estão fazendo um treinamento, né, de qualificação para que, quando voltar, tem uma gastronomia lá de alta qualidade, não só a ginga do tapioca, que é uma referência da Redinha, mas também ter outros pratos gastronômicos naquela região. Então está tendo esse treinamento, então esse pessoal está sendo orientado, também a participar desse momento de entrega, até para conhecer a estrutura do mercado, que será um dos pontos turísticos mais forte aqui, eu não tenho dúvida, aqui de Natal e do Rio Grande do Norte. E a Prefeitura de Natal anunciou um concurso com mais de 700 vagas para professores. Foi publicado no Diário Oficial do município o extrato de contratação em parceria entre Prefeitura e o FRN para a realização de concurso público para professores municipais. Serão oferecidas 710 vagas, sendo 450 para pedagogo da educação infantil e ensino fundamental e 260 para componentes curriculares específicos, como língua portuguesa e inglesa, geografia, história, ciências, matemática, ensino religioso e libras. O cronograma completo do concurso público será divulgado em edital, que terá a data de publicação em breve. Agora a gente traz um aviso aos candidatos e partidos que participaram das eleições 2024. É preciso fazer a prestação de contas dos gastos da campanha referentes ao primeiro turno. Edesiane Moreno conversou com um representante do Tribunal Regional Eleitoral e traz mais informações sobre os prazos. Qualquer pessoa que disputou uma vaga nas eleições municipais de 2024 deve prestar contas à Justiça Eleitoral. Candidatos e partidos precisam declarar tudo o que receberam e gastaram durante a campanha. Aqui comigo está Emanuel Pires, chefe da seção de análises de contas partidárias do TRE, para explicar como se dá esse processo. Emanuel, como é que acontece tudo isso? Após termina a campanha, o que é que os candidatos e partidos têm que fazer? Bem, primeiro eles precisam organizar toda a documentação, né,
de comprovante das receitas e das despesas de campanha, utilizar o sistema de prestação de contas eleitorais, que é o SPCE, né? Preparar a prestação de contas por meio do cadastro dessas informações no sistema e transmiti-las pela internet e entregar o arquivo gravado com a documentação dela integrante. Os partidos recebem muitos fundos partidários, recebem de instituições públicas. Como é que se dá esse processo aí? A devolução, como é que faz? O financiamento das campanhas eleitorais é composto tanto de recursos privados, né, que o candidato ou o partido arrecadar, como também de recursos públicos previstos na legislação eleitoral. Né? Os recursos públicos são constituídos tanto de fundo partidário como de fundo eleitoral, é o fundo do financiamento das campanhas eleitorais, né? Então ele tem que prestar contas de todos esses recursos. Já com relação aos recursos públicos, que é o fundo partidário e o fundo eleitoral, essa fiscalização é exercida pela Justiça Eleitoral, né, sobre a regularidade, e caso existam sobras ou situações de irregularidade na aplicação desses recursos, o candidato deverá devolver os recursos ao Tesouro Nacional, quando se tratar de fundo eleitoral. Quando se trata de fundo partidário ou doações privadas, cabe ao partido, né, receber esses recursos, né, em devolução pelos candidatos. Você falou aí em documentação. Quais são a documentação necessária para que ele realize todo esse processo? Toda a documentação fiscal, notas fiscais, cupons fiscais, tudo em nome do CNPJ, né, e o nome do candidato, né, contratos, recibos e qualquer documento que comprove a gestão financeira desses recursos tem que ser anexada à prestação de contas. E qual a data que os candidatos e partidos têm para prestar contas do primeiro turno? O primeiro turno vai até dia 5 de novembro, o prazo se encerra dia 5 de novembro. Em relação ao segundo turno, dia 16 é o último dia para a entrega dessas contas. O que é que acontece caso um candidato ou um partido não preste contas à Justiça? A não prestação de contas, ela tem consequências importantes, consequências importantes. O processo de prestação de contas é julgado como não prestada e há uma consequência para o candidato. Ele fica impedido de ter quitação eleitoral, caso ele necessite de uma certidão de quitação, ele não terá essa quitação, além da obrigação de devolver ao Tesouro Nacional todo o dinheiro que tiver recebido, né, de recursos públicos, né. Já o partido, a mesma consequência com relação a devolver recursos e também ele fica impedido de receber novas transferências de fundo partidário ou fundo eleitoral, cotas previstas, né. Você disse que essa prestação de contas ela pode ser feita através do sistema. Eu queria que você deixasse bem claro para as pessoas que estão em casa que sistema é esse, como é que os candidatos partidos devem e podem acessar. O sistema de prestação de contas é o SPCE. Ele é baixado lá no site do TSE, né? Então está disponível lá para fazer download do sistema. Pode ser acessado também pelo site do TRE do Rio Grande do Norte. Então ele baixa o sistema no computador dele ou o candidato ou o contador, caso seja o contador que esteja à frente. Na verdade o contador é obrigatório ele ter um contador. Então ele tem que baixar o sistema, utilizar para elaborar a prestação de contas e para enviá-la também. A Câmara Municipal de Natal vai ter 15 novos vereadores e vereadoras a partir de 2025. Um deles será Irapuã Nóbrega, do Partido Republicanos. Veja agora quais são as bandeiras que ele pretende defender no Parlamento Municipal. O novo vereador eleito de Natal, Irapuã Nóbrega, tem 48 anos, é casado e pai de 2 filhos. Ingressou no serviço público em 1997 e pela primeira vez disputou um cargo eletivo pelo Partido Republicanos,
obtendo 7.760 votos. Trabalhador, sempre gostou do serviço público, trabalha no serviço público desde 97 e apareceu esse sonho que está sendo realizado, ser eleito vereador da minha cidade, da cidade que eu nasci, da cidade que eu me criei e que eu já vinha trabalhando por ela e vou trabalhar muito mais por ela. Experiência de praticamente 30 anos do serviço público, da vida pública, e a gente viu que chegou o momento, principalmente nessa última experiência que nós tivemos de 5 anos à frente de uma das secretarias mais difíceis do município de Natal, que é a Secretaria de Serviço Urbano, onde chega, na verdade, a ponta da flecha nas comunidades, é a Secretaria de Serviços Urbanos. Então a gente viu que era o momento de assumir o desafio, de tentar o desafio e logrou êxito, graças a Deus. Uma de suas principais bandeiras na Câmara Municipal será a promoção do esporte, área que ele considera essencial para o desenvolvimento social e a inclusão de jovens da capital potiguar. Com foco em políticas públicas, Irapuã vai buscar fomentar mais projetos esportivos e de lazer para Natal. Busca defender a bandeira para a coletividade. A gente busca defender a bandeira, vai buscar defender a bandeira da saúde, a bandeira da educação e a bandeira do esporte. A gente tem um projeto que nós idealizamos juntamente com o pessoal, principalmente o pessoal de luta, que idealizou um ginásio de esportes exclusivo para lutas, que vai ser, não precisa ter montagem de equipamento, desmontagem de equipamento, não precisa alugar um espaço, um Palácio dos Esportes, não. Vai ter, a gente idealizou e a gente vai buscar realmente viabilizar isso. Viabilizar junto a outros vereadores, junto a deputados estaduais, deputados federais, senadores, para realmente a gente ter esse espaço para os lutadores, projetos sociais e eventos esportivos de luta exclusivos para isso. Sua experiência como titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos será fundamental para o mandato. Durante 5 anos à frente da pasta, executou diversas ações que visavam a melhoria da infraestrutura da cidade. Experiência que promete utilizar para potencializar os resultados no Legislativo Municipal. Esses 5 anos, principalmente como titular da Secretaria de Serviços Urbanos, mas esse período de servidor público durante 30 anos praticamente, a gente viu e a gente consegue identificar hoje o que a gente consegue realmente resolver a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Buscar defender com unhas e dentes, literalmente, o cidadão natalense, a melhoria dos serviços públicos, a melhoria da saúde, a melhoria do transporte, a melhoria da educação, a melhoria da infraestrutura e tudo que a população precisar, a gente vai estar sempre presente junto à população. E depois do intervalo, o crescimento de acidentes com motociclistas continuam preocupando as autoridades e elevando os custos na saúde pública. E ainda, Neoenergia Cosern realiza operação para retirar cabos irregulares da rede elétrica. Nós voltamos em instantes. A castração é a solução para o controle populacional de cães e gatos em situação de rua. Um casal de gatos pode reproduzir até 70 mil filhotes. O mesmo casal, com a sua doação para a castração, vai gerar menos 70 mil animais nas ruas. Castração é a solução. Faça a diferença pelo site uniãopetbrasil.org. O Hospital Valfredo Gurgel voltou a registrar um número alto de atendimentos a motociclistas envolvidos em acidentes de trânsito. Foram 876 pacientes. Destes, mais da metade não possuíam carteira de habilitação. No mês de agosto, Lindomar Silva sofreu um grave acidente de moto, que resultou na fratura do tornozelo. O atendimento de urgência foi feito no Hospital Valfredo Gurgel. Um dia difícil, que vai ficar marcado na vida do vigilante. Eu cheguei aqui já à madrugada, fui atendido assim quando cheguei, certo? Aí foi feito um internamento, certo? Passei aqui 7 dias internado. Depois fui transferido para um outro hospital para realizar as cirurgias. Foi feita as cirurgias e estou só em recuperação.
De acordo com dados do Valfredo Gugel, nos meses de agosto e setembro, cerca de 900 pessoas deram entrada ao hospital em decorrência de acidente por moto. Mais da metade dos acidentados não possuíam CNH. Nós percebemos que a curva é crescente, ou seja, a cada mês o número de acidentados, que no início de 2022 era um pouco mais de 500 por mês, né, chegou agora no mês de agosto a quase 900 por mês. Então, isso nos preocupa e a gente passou a divulgar isso com mais intensidade, procurando soluções. O estudo feito no Hospital Valfredo Gugel revelou que metade dos acidentados estavam indo ou voltando do trabalho. 37% dos entrevistados estavam sem capacete. Ao ver um número tão alto de pacientes acidentados de moto, a gente tem logo uma primeira impressão que se trataria de profissionais que fazem o uso da moto no trabalho, como é o caso do mototaxista e do motoentregador. Nós também no início achávamos isso, né? Mas ao fazer a pesquisa nos deparamos com apenas 17% dos entrevistados se declarando que estavam trabalhando de moto, sendo que mais de 80% na verdade se tratavam de pilotos particulares. O que nos chamou também muita atenção é que na pesquisa aponta que 50% dos entrevistados na verdade estavam no caminho para o trabalho, seja indo, seja voltando. Então isso é um dado que nos faz refletir sobre como está a situação do transporte público, por exemplo. De acordo com a legislação de trânsito, os motociclistas flagrados sem capacete podem ter a carteira de habilitação suspensa. Andar sem o calçado adequado também é motivo de multa. Os equipamentos de segurança, principalmente para moto, são de uso obrigatório, principalmente o capacete. O calçado também é um equipamento importante. O condutor ele não pode usar um calçado que comprometa o uso dos pedais, então tem que ser um calçado que fixe bem nos pés. E o não uso desses equipamentos pode acarretar em multas, né? A multa do não uso do capacete, por exemplo, é uma multa que pode suspender o direito de dirigir. Quanto à emissão da carteira de habilitação, o Detran disponibiliza o programa CNH Popular para condutores de baixa renda. O programa da CNH Popular ele é disponibilizado anualmente, a pessoa tem que aguardar a publicação do edital. Quando é publicado o edital, a pessoa tem que apresentar toda a documentação exigida, comprovar que é baixa renda, que faz parte dos programas populares, tem uma série de requisitos que fazem parte, que são exigências do programa, certo? A questão do tempo do processo de primeira habilitação vai depender muito do como ele vai seguir esse processo, porque no processo exige o exame clínico e psicológico. Ele passando nos dois exames, aí sim ele vai poder ir para a autoescola fazer a parte teórica. Realmente é preciso um esforço concentrado em relação a essa situação, porque realmente é muito preocupante esses acidentes diários cada vez mais crescendo aqui em Natal. Reduzir a poluição visual e proteger a rede elétrica. Com esses intuitos, a Neoenergia Cosern iniciou uma operação de ordenamento de cabos de telecomunicação instalados de forma irregular junto à fiação dos postes de energia. Só no primeiro dia de ação, mais de 200 quilos de cabos foram recolhidos na via costeira, mas a operação segue em outras regiões da cidade. Cabos irregulares e em desuso estão sendo retirados dos postes em toda Natal. Os fios estão fora do padrão, desnivelados ou foram instalados à revelia da Neoenergia Cosern. O ordenamento visa, além de reforçar a segurança, reduzir a poluição visual. É uma ação constante que a Neoenergia Cosern faz, né, de ordenamento desses cabos de telecomunicações que são que utilizam nossa rede, né, que são o compartilhamento de estruturas que a gente chama de uso mútuo. Normalmente nós retiramos, são duas situações. Existem aqueles condutores que são instalados à revelia, são empresas que insistem em instalar fios, cabos de telecomunicações sem a nossa autorização, então nós retiramos esses casos. E também há os casos onde há aquele risco iminente, né, que são aqueles condutores que por algum motivo estão muito baixos, né, como um exemplo que a gente está aqui agora nesse momento, que é um condutor que está aqui, que foi partido por algum motivo, e aí está aqui de certa forma trazendo um risco, e aí a gente faz esse tipo de ação emergencial, né, essa ação corretiva. Os fios oferecem risco à população.
Como não obedecem ao padrão e às normas de segurança, podem, além de interferir no fornecimento de energia, provocar acidentes. Tem um risco realmente de acidente com a população, e onde a segurança da população é muito importante para nós. E esse tipo de condutores, quando eles estão assim, baixo, um vão baixo, ou até mesmo um uso exagerado de nossas estruturas porque estão fazendo a revelia, eles trazem assim, primeiro, uma sobrecarga na nossa rede, né? Então assim, as nossas estruturas, os nossos postes são dimensionados para um certo uso, que ele pode estar sobrecarregado se as empresas não respeitam as regras. Quando os vãos estão desnivelados e as empresas não fazem esse acompanhamento de ir lá, levantar tudo mais, existe o risco da pessoa encostar nessa rede, e ela encostando pode acontecer vários problemas, como uma queda ou até mesmo um choque, se a rede tiver por algum outro motivo também em contato com nossa rede lá em cima. Os cabos indevidos são encontrados em todas as regiões. Só na via costeira, uma ação esta semana retirou 249 quilos de fios e equipamentos de telecomunicação irregulares. Este ano, já foram mais de 12 toneladas em todo o estado. A ação de ordenamento ocorre o ano inteiro e se intensifica nos meses que antecedem o verão. No plano da Neoenergia Cosern, serão investidos 33 milhões em 48 municípios com potencial de grandes eventos. Os cabos retirados podem ser devolvidos se a empresa estiver regularizada. Quando eles estão identificados, que nós sabemos quais são as empresas, a gente comunica a empresa e solicita que ela venha retirar, certo? Quando é uma empresa que a gente não tem contrato com ela, que a gente informa que retirou, ou até mesmo ela fica sabendo, às vezes até a gente consegue identificar, mas ela não tem contrato conosco, mas a gente avisa, e ou fica sabendo, aí ela vai, nos procura, certo? E solicita, só que para que ela faça essa retirada desses cabos, ela tem que apresentar uma certa documentação, que inclui a autorização da Anatel para poder está fornecendo serviço de telecomunicações e outros documentos. E só reforçando aqui, quem precisar também pode acionar a Cosern ao verificar algum cabo irregular. É só ligar no número 116. O governo do estado abriu seleção de entidades para a construção de mais de 2.000 cisternas. Simone Silva tem mais informações. O governo do Rio Grande do Norte publicou na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado o edital para seleção e habilitação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação do programa de construção de 2.487 cisternas em 28 municípios. O programa vai atender famílias vulneráveis da zona rural, sendo 1.740 chefiadas por mulheres e 747 famílias de povos tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, indígenas e pescadores artesanais. Cada cisterna tem a capacidade de armazenar 16 mil litros de água. Os recursos, na ordem de 45 milhões, já estão garantidos e foram anunciados por ocasião da vinda do presidente Lula na última quarta-feira. O câncer de colo de útero é a terceira doença que mais acomete mulheres no Brasil. E para diminuir esse número alarmante, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar um mutirão de atendimentos para exames preventivos. Tarsila Costa tem mais informações. O Mulher 365 é uma ação da Secretaria Municipal de Saúde de Natal que acontece uma vez ao mês, aos sábados, para alcançar mulheres que não podem ir às unidades de saúde durante a semana. A ação incentiva o cuidado com a saúde do público feminino, principalmente no combate ao câncer do colo de útero, incentivando a realização dos exames preventivos e ações de saúde, como medição de glicemia e pressão arterial, vacinação e testes rápidos de ISTs. Neste sábado 19, das 8 às 12 horas, estarão funcionando as seguintes unidades básicas de saúde. No Distrito Norte 1, a UBS Gramoré. No Distrito Norte 2, as unidades do Vale Dourado, Igapó e Jardim Progresso. No Distrito Sul, a UBS Mirassol. No Distrito Leste, a UBS Guarita. E no Distrito Oeste, as unidades de Felipe Camarão, Quintas e Felipe Camarão 2.
Quando o câncer de colo de útero é identificado em estágios iniciais, é possível realizar de forma segura o tratamento e evitar riscos maiores de avanço da doença. E por essa razão é recomendável que as mulheres com vida sexual ativa realizem o exame anualmente. A importância da prevenção tem relação com a doença não apresentar sintomas na sua fase inicial. E não havendo diagnóstico e tratamento a tempo, pode evoluir para um estágio que leva a mulher a óbito. Há 70 anos, o Potiguar Café Filho assumia a presidência da República, isso no ano de 1954. Ele permaneceu no cargo por 15 meses. Também foi advogado e jornalista e um dos fundadores do Partido Republicano Progressista. Toda essa história está sendo contada em uma exposição na Assembleia Legislativa. Do Sindicato ao Catete, 70 anos de Café Filho na presidência da República. Esse é o tema da exposição que conta a história do 18º presidente do Brasil. Café Filho era vice de Getúlio Vargas e assumiu a presidência em 24 de agosto de 1954 para completar o mandato presidencial de Getúlio Vargas, que se suicidou. Nós estamos fazendo uma retrospectiva da vida desse potiguar tão importante, o único potiguar a atingir a magistratura máxima da política brasileira, quando no período de agosto de 54 a novembro de 55 ele assume a presidência da República, né? Sem dúvida alguma, é o político potiguar de maior destaque no cenário nacional em termos de atuação e de cargos em que ele chegou, né? Ele sai do sindicato, ele era um advogado sindicalista, ele funda na década de 20 aqui em Natal o primeiro sindicato geral de trabalhadores aqui do estado e um dos primeiros do Brasil e vai desenvolvendo toda a sua carreira política até chegar ao cargo máximo de presidente da República. A exposição reúne peças do acervo pessoal de Café Filho doadas pela família, do Museu Café Filho e da coleção pessoal de Alexandre Gurgel, chefe do núcleo organizador da exposição. É um acervo tripartido, né? Em agosto último, a Assembleia Legislativa recebeu honrosamente a doação por parte dos netos Ana Paula Café e João Café Filho Neto, os netos de Café Filho, recebeu o que a família ainda detinha de acervo de Café Filho, né? Parte do acervo do Museu Café Filho também, da Fundação José Augusto, que nos cedeu gentilmente parte desse acervo e parte do meu acervo também, que eu sou colecionador de coisas do Rio Grande do Norte, então parte desse meu acervo também juntou-se ao acervo que hoje pertence à Assembleia Legislativa e ao acervo da Fundação José Augusto do Museu Café Filho e, enfim, conseguimos formar essa maravilhosa mostra. Jornalista e advogado Café Filho nasceu em Natal no dia 3 de fevereiro de 1899. Foi deputado federal, tendo se destacado pela defesa das liberdades constitucionais. Ameaçado de prisão, fez um asilo na Argentina e retornou ao Brasil em 1938. Foi um dos fundadores do Partido Republicano Progressista, pelo qual mais uma vez foi eleito deputado federal. O chefe do núcleo Café Filho revela outras curiosidades sobre o ex-presidente. Enquanto deputado federal, Café, ele funda aqui, através de um projeto de lei dele, é fundada a Escola Agrícola de Jundiaí, que até hoje é uma grande referência aqui no nosso estado. Ele nomeia o antigo aeroporto, através de um projeto de lei também, nomeia o antigo aeroporto de Parnamirim, que passa a se chamar Aeroporto Augusto Severo, e também como deputado federal, ele traz... consegue alocar recursos para trazer da França para o Rio Grande do Norte os restos mortais da nossa grande escritora Nísia Floresta, né? E a nível nacional, ele encabeça a luta dos irmãos Vilas Boas e do Marechal Rondon, o início de toda a luta política para que fosse criado, e fosse criado o Parque Nacional da Reserva do Xingu. Café, em abril de 1955, ele vai a Portugal e é recebido oficialmente como o primeiro presidente brasileiro a visitar Portugal. E lá ele recebe o título de doutor honoris causa na Universidade de Coimbra. Ele também é um dos poucos brasileiros a ser capa da revista Time, a famosa revista Time.
E a exposição acontece até o dia 25 de outubro, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, no centro da cidade. A entrada é gratuita. Esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um excelente fim de semana para todos. Tchau.